Voltamos para o último bloco. Estamos conversando com o desembargador do Trabalho, José Ernesto Manzi. O tema de hoje é a recusa de algumas empresas em contratar trabalhadores inadimplentes. Desembargador Manzi, alguns juristas entendem que o candidato ao emprego ele tem direito a uma indenização por dano moral quando a recusa em fornecer, em dar esse emprego, foi baseada no fato de o nome do trabalhador constar no SPC e no Serasa. O senhor concorda com esse posicionamento desses juristas? Como eu coloquei na pergunta anterior, discriminação que não seja fundada numa autorização legal, porque às vezes a lei autoriza que se imponha determinadas condições para que alguém exerça uma determinada atividade. Tudo aquilo que a lei não estabelecer é discriminatório, e contra qualquer discriminação nós temos que concordar que a indenização por dano moral é ainda a única forma de incentivar uma conduta de respeito à dignidade, de respeito à lei. Esse entendimento já está mais ou menos pacificado? Não está pacificado. Nós ainda, a Justiça do Trabalho, entendo eu, ainda é muito tímida nessa questão de indenização por danos morais. As nossas indenizações, inclusive, sofreram um grande decréscimo em termos de valores, vamos falar em termos acidentários. A Justiça do Trabalho, no momento em que recebeu a competência para tratar de ações acidentárias, houve um decréscimo muito grande no valor das indenizações, exatamente por conta do nosso conservadorismo, né? Nós tememos criar um enriquecimento ilícito e muitas vezes deixamos de aproveitar a indenização por dano moral para incentivar uma conduta que implique em não ocorrência de casos similares. Então, comparado com o que acontecia quando esses processos eram julgados pela Justiça Comum, o senhor entende que há um decréscimo nas condenações? As indenizações nossas são bem menores do que as indenizações que eram fixadas pela Justiça Comum. Por quê? Porque eles tiveram anos e anos em que eles foram gradativamente ampliando essas indenizações com o fito de impor o cumprimento às normas de segurança e medicina do trabalho. Muito bem, vamos falar agora um pouco sobre os processos de seleção nos órgãos públicos. Alguns concursos, eles possuem uma fase chamada de investigação social, em que se busca quase que se fazer uma varredura do passado do candidato aprovado. O que o senhor pensa disso? Na questão dos agentes públicos, há uma certa particularidade que os diferencia das instituições privadas. Se nós pegamos, por exemplo, alguém que vai exercer uma atividade policial, né, é necessário que não apenas ele tenha uma reputação ilibada, mas que não tenha tido nenhum tipo de envolvimento com pessoas que cometem ilícitos, né? É necessário que se verifique psicologicamente se o perfil dele se enquadra para a função que ele vai desempenhar, né? E aí dou o exemplo de um policial, um candidato a exercício de um cargo policial, que não tenha nenhum tipo de agressividade, eu digo agressividade contida, aquela voz de autoridade, né? Quer dizer, uma pessoa absolutamente pacífica, contrária ao uso de arma e etc., da força, né? Ela não tem o perfil para exercer uma atividade policial, né? Então eu entendo que é válido, nesse caso é válido. Bom, o ministro Celso Bandeira de Mello ele já manifestou sua posição contrária no livro que ele escreveu sobre curso de Direito Administrativo, contrária aos exames psicológicos de alguns concursos públicos, que acabam eliminando os candidatos por não se adequarem ao perfil desejado para o cargo. O senhor tem uma posição contrária dele? A minha posição é contrária no sentido de que entendo até que, por exemplo, o teste psicológico, né, é razoável de ser realizado desde que haja critérios objetivos e desde que a decisão da banca nessa matéria não seja irrecorrível. Porque se a banca utilizar de metodologia científica para apurar um determinado perfil e que se a decisão dessa banca puder ser submetida a outros especialistas e não juízes, seria necessário uma perícia, etc. Perfeito, né? O problema é a questão de nós estabelecermos, deixarmos na mão, por exemplo, de um psicólogo, estabelecer se alguém vai ser ou não vai ser servidor público. Sem falar nos testes psicológicos em que são usados, inclusive, para eliminar o candidato. Exatamente. Muitos concursos que foram feitos no Brasil
chegavam a eliminar até 90% dos candidatos nos testes psicológicos que eram feitos como primeira prova. Quer dizer, alguma coisa, né? Muito bem, apenas para que o nosso público entenda, essa decisão da segunda turma que nós nos referimos na primeira pergunta do primeiro bloco do nosso programa, e que liberou a consulta aos cadastros de crédito como critério de seleção a vagas de emprego, ela significa que esse assunto já está, do ponto de vista jurídico, ele já está encerrado? Não, ele está encerrado apenas entre as partes daquele processo. Essa decisão não vale para todos os processos, não vale para todas as pessoas. Pode ser que em outro processo, essa ação foi movida pelo Ministério Público em face de uma empresa comercial. É muito provável que outras ações similares, com o mesmo objeto, em outros lugares do Brasil, ou até no próprio Tribunal Superior do Trabalho, obtenham resultado completamente contrário. Bom, para nós encerrarmos a nossa entrevista, o cidadão que deixou de ser selecionado para uma vaga na iniciativa privada por conta de restrições de crédito, ele pode reverter essa situação? O que ele tem ao seu alcance para fazer essa reversão? Qualquer discriminação pode ser objeto de uma ação judicial, né? Entretanto, não é possível a reversão, porque mesmo que o empregado obtenha por decisão judicial a sua inclusão na empresa, ele vai entrar já na empresa com uma absoluta má vontade com relação a ele e seguramente não conseguirá fazer carreira nem demonstrar seus dotes e aptidões. Vai acabar sendo demitido sem justa causa. Vai acabar sendo demitido sem justa causa assim que o empregador tiver a menor possibilidade de fazer. Então, na prática? Na prática, indenização do dano e ações coletivas para impedir que esse empregador não volte mais a utilizar esse instrumento discriminatório. Muito bem, o nosso tempo se esgotou. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o desembargador do Trabalho, José Ernesto Manzi. Ele falou sobre a recusa de algumas empresas em contratar trabalhadores inadimplentes. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!